Na aula de hoje, a gente vai recapitular um pouquinho as estruturas de dados que a gente viu e vai ver como combinar e usar essas estruturas de dados para fazer algumas coisas, tá? Então, a gente viu várias formas de organizar e acessar dados nos últimos vídeos. A gente viu listas, né, que tem essa ideia de acesso sequencial, né, que eu tenho um índice que começa em 0, e aí eu tenho o elemento que está na posição 0, o elemento que está na posição 1, o elemento que está na posição 2, e assim por diante. Então tem uma ideia de ordem, né? A gente viu dicionários, que são esses pares de chaves e valores, né? Então as chaves podem ser vários objetos diferentes do Python, os valores também. A gente viu conjuntos, que são elementos sem repetição, né, e sem a ideia de ordem. O dicionário também não tem uma ideia de ordem, só que são pares de chave e valor. Você pode pensar até num dicionário como um conjunto de pares chave e valor, né, só que as chaves que tem que ser diferentes, os valores podem ter repetição. E a gente viu que a gente pode representar matrizes, esse conceito matemático, de matriz, né, usando listas de listas, né? Então, de certa forma, a gente já combinou estruturas de dados para realizar uma certa tarefa. Na verdade, a gente combinou lista com lista para criar matrizes. Então, essa lista, dicionário e conjunto são três formas diferentes de estruturar os dados, né? E a gente vai ver mais sobre estrutura de dados na disciplina MC202, que tem esse nome, estrutura de dados. A gente vai entender melhor a importância de cada estrutura de dados, as diferenças, como elas são de fato implementadas, o que está por trás, etc., né? E cada uma dessas estruturas de dados, elas têm características, vantagens e desvantagens, né? Então, por exemplo, eu não posso usar conjunto se eu quero representar algo com o conceito de ordem, ou se eu quero ter repetição nos meus dados, né? E por aí vai. E aí nessa aula a gente vai ver alguns conceitos mais avançados sobre essas estruturas e sobre a combinação dessas estruturas. Tá? Então vou misturar dicionário com lista, dicionário com conjunto, lista com dicionário, etc. Então uma coisa muito interessante do Python é um negócio chamado list comprehension, né, compreensão de listas, que é uma sintaxe que o Python tem para criar listas rapidamente e até de uma maneira meio matemática, assim, da forma que a gente está acostumado a escrever na matemática. Tá? Então, por exemplo, eu posso abrir colchetes, escrever i for i em range 10. Tá? Então, a gente é como se eu dissesse matematicamente o valor i para todo o i no intervalo de 0 a 9. Né? Então, essa é a lista que eu quero. Então, isso lembra muito o jeito matemático de escrever as coisas. Né? Se você pensar esse for como um para todo, ao invés de só para, né? Mas um para todo i no intervalo de 0 a 9. Tá? Isso daqui vai me dar essa lista aqui, 0, 1, 2 até 9, né? Que eu posso atribuir para uma variável, posso passar para uma função, posso imprimir, posso fazer o que eu quiser com essa lista. Tá? Então, isso é uma forma bem compacta de eu criar uma lista, ao invés de eu ter que criar uma lista vazia, ter um for de i em range de 10, onde eu faço append de i nessa lista vazia. Tá? Então, isso daqui é uma linha que economiza 2, 3 linhas que você teria e é bem, depois que você está acostumado, bem claro de entender. Eu também posso fazer alguma operação com essa variável i que eu estou criando aqui do for i em range 10. Né? Então, eu posso falar que eu quero, na verdade, não os números de 0 a 9, mas eu quero o quadrado dos números de 0 a 9. Tá? Então, eu estou falando, olha, eu quero i ao quadrado para todo i no intervalo de 0 a 9. Né? E aí eu botei a lista 0, 1, 4, 9 até 81. Aqui, na verdade, o que eu posso ter é qualquer expressão, tá? Então eu posso, inclusive, chamar funções. Então eu posso chamar uma função
para essa variável i que está sendo definida. Então, por exemplo, math.factorial é uma função da biblioteca math que calcula o fatorial de um número dado, né? Então, eu posso escrever math.factorial i para calcular o fatorial de i, né, i fatorial, para todo i no intervalo de 0 a 4, né, no range 5. Tá? E aí eu vou ter o resultado: 0 fatorial é 1, 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6, 3 vezes 2, e 4 fatorial é 24, né, porque é 4 vezes 3 vezes 2. Bom, eu dei exemplos aqui com range, né, for i num certo range, né, que eu posso fazer, mas eu também posso pegar elementos de uma lista que eu já tenho. Tá? Então, por exemplo, x.upper para x na lista. Né? Lista é uma variável que eu já tenho e que é uma lista do Python. Tá? Então, aqui vai me dar uma lista com todas as strings, né, dessa variável. Eu estou supondo que essa lista aqui é uma lista de strings. Tá? Então, eu estou aplicando o método upper nesse x, né? Que quando x é uma string, o que ele faz é deixar tudo em maiúsculo. Tá? Então, se eu tinha uma lista de strings, essa expressão aqui vai me dar uma lista com essas mesmas strings, só que tudo em maiúsculo. Tá? Então, a sintaxe para compreensão de listas é isso. Você abre e fecha colchetes, né, no começo e no final, para representar que isso é uma lista. Né? Você tem alguma expressão aqui, que estou chamando de exp, né, que pode usar o valor de var aqui, né? Var é uma variável, né? Então, você está dando um nome, né? Que eu chamei de i, de x, mas pode ter o nome que você quiser. Então, você escreve uma expressão for, um nome de uma variável, in iter. Iter é algum objeto que pode ser iterado, que você pode percorrer esse objeto de alguma forma, tá? Então, você pode percorrer listas, conjuntos, ranges, as chaves de um dicionário, os valores de um dicionário, com repetição, né? Você pode passar pelos pares do dicionário, né? Os itens do dicionário, e várias outras coisas podem ser iteradas no Python. Tá? Então, tudo que a gente conseguir escrever for, var e iter antes, né, como um laço, eu posso escrever aqui para gerar uma lista a partir dessa expressão que vai usar essa var de alguma forma. Seja chamando um método de var, seja chamando uma função passando essa var, seja fazendo um cálculo e às vezes até ignorando o valor de var. Tá? Aqui a gente diz que o que a gente está fazendo é mapear os valores do iterável na lista. Né? Então eu estou mapeando os valores do range 10 na lista aqui como se fosse uma função identidade. Para cada i eu estou colocando o valor i. Aqui, para cada i, eu estou colocando i ao quadrado. Então, eu estou mapeando os números de 0 a 9 para o quadrado desses números. Né? Mapeando no sentido de map, de aplicar função. Né? Aqui, eu estou, para cada número, colocando o fatorial dele. Então, a gente chama isso de mapear a lista. Tá? Mapeando o iterável, né, numa lista. A gente também pode filtrar os valores. Tá? Então, eu posso falar, antes de mapear, né? Então, eu posso escrever algo do tipo x, for x em lista, if x mod 2 for igual a 0. Tá? Então, aqui eu estou falando, eu quero a lista dos números pares dessa minha lista do Python aqui. Então, se você ler isso, pegando os x's para todo x na lista, mas só se x módulo 2 igual a 0, só se x for par. Tá? Por exemplo, esse daqui, aqui eu estou não só filtrando, né? Aqui eu só estou filtrando, só estou pegando os pares. Aqui eu vou mapear para algo diferente, né? Que não é função identidade, e vou filtrar também. Então eu estou falando,
Eu quero i ao quadrado para i que esteja no intervalo de 0 a 9, né, no range 10, se o i for par. Né? Então, isso daqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar 0. 0 é par? É. Então, eu vou fazer 0 ao quadrado. Deu 0. 1 é par? Não. Então, jogo 1 fora. 2 é par? Sim, 2 é par. Então, eu vou colocar 2 ao quadrado. 4. 3 é par? Não. Joga fora. 4 é par? É. Então, eu vou colocar 4 ao quadrado. 16. E assim por diante. Né? Então, se eu olho de 0 a 9, eu vou ter 0, 2, 4, 6 e 8, que são os números pares nesse intervalo, todos eles ao quadrado. Tá? Então, a sintaxe para isso é parecida com a sintaxe que a gente tinha visto antes, só que eu vou colocar uma condição no final. Né? Então, uma expressão, né, que vai usar essa variável de alguma forma, ou até, inclusive, ignorar ela. Depois a gente vai ver um exemplo disso. Mas é uma expressão, né, para toda variável em alguma coisa que pode ser iterada, uma lista, um conjunto, um range, as chaves de um dicionário, os valores de um dicionário, os pares do dicionário, tá? Se a condição for verdadeira. Né? Então, se essa condição for verdadeira, o elemento, se var satisfazer essa condição, vai aparecer na lista, senão vai ser ignorado. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer é, na hora de mapear o valor, querer tomar algum tipo de decisão. Se o valor for par, eu quero fazer isso, mas se ele for ímpar, eu quero fazer aquele outro. Né? Se for um int, eu quero fazer uma coisa. Se for uma string, eu quero fazer aquele outro. Se não for um int, né? Tá? Então, eu posso usar um if aqui desse outro lado, tá? Antes do for, para fazer alguma coisa. Então, eu falo, ó, x, se x for 0, x for maior que 0, desculpa, se não, menos x. Para x no range de menos 3 até 4. Então, o que isso resulta? Resulta nessa lista aqui, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. O que ela significa? Eu estou fazendo o seguinte, olha, o range menos 3, o range vai de menos 3 até 4, né? Até 3, na verdade. O 4 não é incluído. Então, ele vai começar aqui, para x como menos 3. Ele lê, bom, o resultado vai ser x, menos 3, se x for maior que 0. Não, mas menos 3 não é maior que 0. Então, eu vou colocar menos x. Tá? Então, menos 3 vai dar 3. Né? Então, o que eu estou pegando, basicamente, essa expressão está pegando os números negativos. Eu levo eles para positivo e os números positivos ficam iguais. Né? Ou seja, eu estou fazendo o valor absoluto do número x aqui, né, na hora de mapear ele. Tá? Então, a sintaxe é isso daqui. Expressão 1, se a condição é o se expressão 2 para var em iter. Então, para cada variável no iterador, o que eu estou fazendo? Se a condição for verdadeira, o resultado da expressão 1. Se a condição for falsa, o resultado da expressão 2. Tá? Na verdade, esse exp1 se conde else exp2 funciona por si só no Python. Tá? Não é uma coisa específica de compreensão de listas. Né? É o que a gente chama de um if inline. Então, eu poderia escrever só, por exemplo, se eu quiser inline escrever x se x maior que 0, se não menos x, isso daqui seria uma forma de converter x para o valor absoluto de x. Tá? Dá até para você combinar tudo e escrever uma compreensão de lista bem complicada, que tem if else aqui no começo, com if lá no final. Tá? Mas assim, o que é mais usado mesmo é o que eu mostrei no slide anterior, né, que é só a expressão for var in iter, ou esse daqui, expressão for var in iter if conde. Se isso daqui parecer muito complicado para você, ou essa parte aqui muito complicada para você, não precisa se preocupar muito, tá? Mas acho que é interessante saber que isso daqui existe.
tá? Esse if inline aqui para converter um certo valor, sem ter que fazer aquele if que a gente está acostumado, ou sem ter que chamar uma função que faça aquele if, algo do tipo. A gente também pode usar a compreensão para criar conjuntos e dicionários, tá? Então, para criar conjuntos, ao invés de colocar entre colchetes, você coloca entre chaves, tá? Então, se a gente escrever aquele x, if x maior que zero, else menos x, ou seja, o valor absoluto de x, para x em range de menos 3, 4, o resultado agora vai ser 0, 1, 2 e 3. Antes a gente tinha a lista 3, 2, 1, 0, 1, 2 e 3, né? Mas agora a gente está tirando a repetição porque a gente está trabalhando com conjunto. Então vai ser simplesmente 0, 1, 2 e 3. E dicionários você pode escrever também entre chaves, só que você vai usar aquele 2 pontos para separar a chave do valor. Tá? Então, isso daqui eu estou falando, olha, é um dicionário, né, que eu vou construir para todo o i no range 5, né, onde a chave é i e o valor é o fatorial de i. Né? Então, isso aqui vai me dar o dicionário 0, 1, porque o fatorial de 0 é 1, 1, 1, porque o fatorial de 1 é 1, 2, 2, porque o fatorial de 2 é 2, 3, 6, porque o fatorial de 3 é 6, e 4, 24, porque o fatorial de 4 é 24. Tá? Então, agora a gente vai fazer exercícios para fixar essa parte de compreensão de lista, dicionário. Tá? Então, estão aqui 7 exercícios que eu vou, de novo, recomendar que você pare o vídeo e tente fazer antes de ver a minha solução. Tá? Bom, o primeiro exercício é converter uma lista de temperaturas dadas, que estão em Fahrenheit, tá, para Celsius. Lembrando que se você tem uma temperatura em Fahrenheit, você pode subtrair 32 dela, multiplicar por 5 e dividir por 9 para achar a temperatura em Celsius. Tá? Então vamos fazer esse exercício aqui. Então deixa eu dar um exemplo aqui na minha lista, né? Vamos chamar de temperaturas. Tá? E aí pode ser que eu tenho 0 grau Fahrenheit, 100 graus Fahrenheit, 32,4, 14, 28, tá? Podemos até ter algum negativo, menos 10. Tá? Então essa é a minha lista de temperaturas. Então eu quero converter essa lista de temperaturas em Celsius. Tá? Chamar em Celsius. Tá? E aí, então, o que eu quero fazer? Eu quero, para cada temperatura nessa lista de temperaturas, eu quero fazer aquela conta lá. Eu quero... deixa eu chamar de F, né? Eu quero fazer aquela conta F menos 32. Multiplicado por 5 e dividido por 9. Né? Então é isso que eu quero fazer. E agora eu posso simplesmente imprimir aqui em Celsius. Tá? E executar. Tá? Então ele está convertendo aqui Então ele está convertendo de Celsius de Fahrenheit para Celsius. Tá? Legal. Exercício 2. A gente quer fazer uma lista dos números primos menores ou iguais a um n dado. Tá? Então aqui eu já tenho uma função para calcular se um número p é primo ou não, né, que a gente já tinha visto. Tá? Aí agora eu vou criar uma lista aqui, por exemplo, só de exemplo, né? A gente sabe, 2 é primo, 3 é primo, 6 não é, 10 não é, 14 não é, 20 não é, 23 é primo,
9 não é, 7 é primo, né? E aí agora eu consigo pegar só os primos dessa lista, muito fácil, né? Porque eu posso escrever primos, tá? Eu quero os valores P's na lista da lista P, né? Se eu escrever só isso, eu vou pegar uma cópia dessa lista, né? Estou pegando todos os valores P para todo P que está em lista. Mas eu só quero se P for primo. Então, se eu executar agora... eu esqueci de imprimir. Vocês vão ver que é impresso 2, 3, 23 e 7, que são os primos que a gente tem nessa lista, né? Então, a partir do momento que você aprende a ler esse list comprehension, ele é muito claro o que ele está fazendo, né? Estou falando, pega todos os valores P que estão na lista, se P for primo. Né? Exercício 3. Eu quero pegar uma lista de strings, falta um D aqui, que inclui palavras e números, e obter uma lista de inteiros apenas das strings que representam números não negativos. Tá? Então, a dica aqui é usar o método isDecimal da classe str. Então, primeiro, vamos olhar quem é esse método da str que chama isDecimal. Tá? Então, uma string tem esse método isDecimal que devolve true. Se a string é uma string decimal, false, caso contrário. Mas o que significa uma string ser decimal? Uma string é uma string decimal se todos os caracteres na string são números decimais, né? E você tem pelo menos um caractere na string, né? A string não pode ser vazia e ela tem que, e todos os números delas tem que, todos os caracteres dela, né, tem que ser números de 0 a 9. Tá? Então, só para dar um exemplo, olhem aqui no terminal embaixo, né? Se eu escrever 923 e perguntar se isDecimal, é verdade. Mas se eu tiver A923, que não representa um número, é falso. Tá? Inclusive, se eu tiver menos 923, é falso. Por quê? Porque não é verdade que todos os caracteres são números de 0 a 9. Tá? Então, eu tenho uma lista aqui, né, de strings. Tá? Por exemplo, MC102, MC102, Unicamp, IC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, e assim por diante. E aí o que eu quero é pegar só as strings que representam números não negativos, né, números inteiros não negativos. Tá? Então eu poderia fazer o seguinte, resultado, eu quero x para x que tiver em lista, se x for uma string decimal. Tá? E aí, se eu executar aqui, vocês vão ver que o que é... eu esqueci de resultado. Print resultado. Bom, foi impresso o quê? 102 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas o que o enunciado quer é uma lista de números inteiros, né? Então, aqui o que eu estou devolvendo é a string x dessa lista. Então, na verdade, o que eu quero fazer é int x for x em lista, se x for decimal. Agora sim, eu tenho uma lista com dois números inteiros, o 102 e o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal. Exercício 4. Eu quero repetir o exercício anterior, só que agora para números inteiros quaisquer, tá? Não só os positivos. Então eu quero pegar essa mesma ideia aqui, e você pode ver que se eu colocar aqui menos 100... Opa,
a string menos 102 e executar, o isDecimal de menos 102 é falso, porque ele começa com esse menos. Tá? Então, a gente não vai pegar esse menos 102. Então, o que eu vou fazer é alterar essa expressão aqui, né? Ou ela é decimal, tá? Ou, o que eu quero? O tamanho de x. Deixa eu fazer o seguinte. Então, se ela for decimal, ou se x 1 para frente, né? Então, eu vou pegar essa slice de 1 para frente, for decimal. Será que isso resolve o nosso problema? Parece que sim, né? O nosso menos 102 aqui. Mas, na verdade, não. Na verdade, se eu escrever A102, vocês vão ver que eu tenho um erro, porque eu tento... eu olho... A102 é decimal? Não. Mas 102 é decimal? Sim. E eu tento converter A102 para inteiro, e não dá certo. Tá? Então, o problema aqui é que eu preciso que o primeiro caractere seja menos, né? Para eu poder verificar se o resto é decimal. Então, o que eu quero, na verdade, é se x0 é igual a menos. E o resto da string é um número decimal. E aí, agora sim, a gente teve a resposta certa, né? O A102 foi ignorado e a gente não teve exception. Mas tem um pequeno problema, tá? A gente tem o problema da string vazia, né? Se eu tiver uma string vazia, eu vou executar e eu vou ganhar um index error em string index out of range, tá? Por quê? Porque eu estou olhando se x0 é igual a menos i, mas a string vazia não tem a posição 0. Então, eu ainda preciso verificar se o comprimento da string x é maior que 0. Aí sim eu vejo se o primeiro caractere dela é menos e se o resto dela é decimal. Tá? Mas e a string apenas menos? Vocês vão ver que ela não é um problema, porque x de 1 para frente é a string vazia, né? E a documentação do isDecimal diz que se a string for vazia, ela não é uma string decimal. Tá? Então isso resolve o nosso problema. Porém, note que isso daqui ficou razoavelmente grande, né? Se eu fosse escrever, eu não escreveria isso, eu escreveria algo do tipo número, tá? E passo uma string s, e eu copiaria isso daqui, tá? Essa expressão aqui, e deixaria simplesmente o seguinte, é número x, tá? Porque a ideia do... deixa eu ver, tem uma coisa errada. Deixa eu descobrir que está errado. Sintaxe inválida. Faltou fechar um parênteses aqui. Tá. E x não está definido. Deixa eu chamar x aqui. Isso. Tá. Eu escreveria dessa forma porque eu acho que essas compreensões de lista elas são mais interessantes quando é bem pequeno e legível, tá? Ter uma condição enorme que a pessoa vai ter muita dificuldade de entender, talvez comece a quebrar o propósito da compreensão de lista. Exercício 5. Faça um dicionário que representa um histograma de uma lista. Dica: use o método count de list. Tá? Então, eu tenho uma lista aqui. Sei lá, por exemplo, 1 aparece
algumas vezes, o 3 aparece algumas vezes, o 4, o 0, né? E até eu posso ter coisas do tipo C, 2, MC, MC, 102, única. Tá? Então tem uma lista de coisas aqui que pode não ser tudo do mesmo tipo, tá? E aí eu quero fazer um dicionário que representa um histograma de uma lista, tá? Então, meu dicionário, fala D. Então eu vou abrir chaves aqui e eu quero colocar pares e valores. Então o que eu quero? Eu quero, para cada elemento dessa lista, saber quantas vezes esse elemento aparece, tá? Então eu vou escrever aqui tanto for x em lista, né? Eu quero um par que é x e lista.count x, tá? E aí print d. Tá, e aí eu tenho que o 1 aparece 2 vezes, o 2 aparece 3 vezes, o 3 aparece 4 vezes, o 4 aparece 2 vezes, o 0 aparece uma vez, MC aparece 3 vezes, 102 aparece 2 vezes e Unicamp aparece uma vez. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Para cada elemento da lista, eu estou vendo quantas vezes esse elemento aparece. É claro que eu estou fazendo isso, às vezes, uma quantidade repetida de vezes. Né? Então, para esse 1, eu estou vendo quantas vezes 1 aparece. E aí, para esse outro 1, eu estou vendo quantas vezes 1 aparece. Como as chaves do dicionário são únicas, a gente não vai ter problema com isso. Tá? Então, a gente está tendo meio que um retrabalho, a gente está tendo um gasto computacional para calcular isso, mas não tem problema. Tá? Bom, a gente não está preocupado com isso. Exercício 6. A gente quer criar uma matriz N por M com um valor 0 em cada entrada. Tá? Então, sei lá, eu tenho N igual a 3, M igual a 5. Então, eu quero uma matriz 3 linhas, 5 colunas. Tá? Então, minha matriz, eu posso escrever o seguinte. O que seria uma linha de zeros, né? Vamos lá. Uma linha de zeros seria, eu quero o valor 0 para cada i em range de n, certo? Eu tenho m colunas, então eu quero m zeros. Né? Então, se eu imprimir linha aqui e executar, vocês vão ver que eu tenho uma linha de 5 zeros. Tá? Agora, o que é uma matriz? Bom, é uma lista de linhas. Né? Então, a minha matriz vai ser uma lista, né, for j em range de n, onde cada elemento aqui, né, aqui onde está esse x, deve ser uma linha. Tá? Então, olha só, eu posso combinar o list comprehension aqui. Aqui eu estou gerando uma lista de 5 zeros, no exemplo, n zeros. E aqui eu estou gerando uma lista onde cada elemento é gerado com o list comprehension. Tá? E aqui está uma lista de 3 elementos, cada elemento é uma lista de 5 elementos, ou seja, isso aqui é uma matriz, 3 linhas por 5 colunas. O exercício 7 vai pedir uma coisa um pouco mais complicada que isso. Eu quero criar uma matriz, n por m, com valores sequenciais, começando em 1, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Tá? Então, deixa eu copiar esse código aqui. Né? E agora, o que eu preciso gerar não é uma matriz de zeros. Eu tenho que colocar algum valor aqui, né, representando esse valor. Tá? Esse número que eu quero. Então, quando o i é 0 e o j é 0,
eu quero colocar o valor 1. Quando o I é 0 e o J é 1, então eu estou na primeira linha, coluna 2, eu quero colocar o valor 2, certo? E assim por diante, né? Então isso aqui lembra aquela linearização de matrizes que a gente viu, né? O que eu quero? Eu quero pegar o I, multiplicar por M, o número de colunas que eu tenho. Então, se eu vi I linhas, né, eu já vi M posições, e aí eu quero somar J, né, aqui. E vocês vão ver que isso quase dá certo. Então, por o que eu quero fazer, um único detalhezinho, tá? Contrário, I é o índice da coluna, então eu quero J vezes M mais I. Certo? Então, o índice da linha vezes M mais o índice da coluna. Então, isso me deu primeira linha 0, 1, 2, 3, 4, segunda linha 5, 6, 7, 8, 9, terceira linha 10, 11, 12, 13, 14. Tá? A única coisa que o exercício pedia para começar em 1, então basta somar 1 aqui para ter a matriz que eu queria. Na primeira linha tem os números de 1 a 5, a segunda linha de 6 a 10, a terceira linha de 11 a 15. Tá? Então, o que é legal nesse exercício é mostrar que quando você vai construir uma matriz, usando compreensão de listas, você pode, nessa expressão mais interna, usar tanto essa variável I, dessa compreensão de lista, quanto essa variável J, dessa compreensão de lista. Tá? Você tem acesso às duas coisas aqui dentro desse escopo. Tá? Então é aquela ideia do enclosing, né, do scope enclosing que eu falei para vocês, tá? O I é local aqui, né? E o J não é uma coisa global, mas ele está enclosing aqui, então eu consigo acessar ele aqui interno. Tá bom. Então chega de compreensão de lista e dicionário. Vamos ver outros conceitos. Então a gente pode ter listas, dicionários e conjuntos como valores de listas e dicionários, tá? Lembrando que conjunto não tem valor, né? Conjunto seria meio que só as chaves do dicionário, né? Então, a gente já viu matrizes são representadas como listas de listas, né? Então, os valores da lista são listas. Mas eu posso, por exemplo, ter um dicionário que, dado o RA de um aluno, nos dá a lista de notas desse aluno. A gente pode ter um dicionário que, dado o RA de um aluno, nos dá um dicionário com chaves, sendo a disciplina cursada e o valor sendo a nota final. Né? Então, eu quero olhar lá para todos os alunos da Unicamp. Então, tem um grande dicionário com o RA de todo mundo. E aí, para cada um desses RAs, eu tenho um dicionário dizendo disciplina e nota final. Eu posso ter uma lista de notas de alunos, onde cada elemento é um dicionário disciplina nota. Né? Eu posso ter um dicionário de disciplinas, onde cada valor é o conjunto de RAs que cursou a disciplina. É um conjunto, não é uma lista. Não me importa a ordem e não tem repetição, digamos. Tá? Quero ver as pessoas que já terminaram a disciplina, né? Não que curso, concluíram a disciplina. Então eu posso fazer isso tudo sem problema. Tá? Agora, digamos que eu quero associar informações a pontos do espaço. Né? Então, por exemplo, eu tenho um mapa e eu tenho o nome da cidade em alguns pontos. Né? Então, eu quero dizer, eu tenho uma figura que representa um mapa, eu quero dizer, lá no pixel linha 3, coluna 4, está a cidade de Campinas. Né? Então, eu quero fazer essa associação para poder mostrar a informação. Ou digamos que eu tenho sensores espalhados no espaço, né, no espaço tridimensional, que medem temperatura. Então eu quero olhar qual é a temperatura marcada por esse sensor para calcular alguma coisa.
e por aí vai. Tá? Então, o que eu poderia pensar é fazer o seguinte, né? Eu vou ter um dicionário chamado temperatura, por exemplo, nesse exemplo de sensores. E aí eu vou falar que a temperatura em 3,7, né, posição x igual a 3, y igual a 7, é igual a 27, tá? 27 graus. Né? E aí eu vou tomar um type error meio misterioso, que fala unhashable type list. Tá? E a questão é que listas e conjuntos não podem ser chaves de dicionários. Tá? Então, não posso escrever isso que está aqui em cima. Tá? Também não pode ser chaves, né, elementos de um conjunto. Tá? Se eu quiser escrever, por exemplo, o conjunto em que o primeiro elemento é a lista 1, 2 e o segundo elemento é a lista 3, 4, eu também vou ter esse type error unhashable type. Tá? Tá bom, mas como programador eu ainda preciso associar pontos a valores. Tá? Como é que eu resolvo esse problema? Então, listas, conjuntos e dicionários não podem ser chaves de dicionários e de conjuntos, porque eles podem ser alterados. Tá? Então, eles são unhashable, né? Eles não têm um método mágico hash, tá? Implementado. E eles não têm esse método porque seu conteúdo pode ser alterado. Tá? Essa que é a questão. Tá? Eu não vou explicar direito o que é um hash, tá? Mas o hash seria basicamente calcular um número a partir do seu dado. Tá? Então, um número pode ter um hash, uma string pode ter um hash, só que o Python não te dá o hash de listas, conjuntos e dicionários. Exatamente porque eles podem ter o seu conteúdo alterado, que é diferente de um número ou de uma string. Então, exemplo de um código com erro. Tá? Então, D é um dicionário vazio, L é igual a 1, 2, né? E aí eu escrevo lá, D de L é igual a 10. Tá? Aqui eu vou tomar um erro, tá? Mas imagina que não tomasse esse erro. E aí eu vou lá nessa lista L e eu adiciono o valor 3. Agora, se eu mandar imprimir D de 1, 2, 3, deve ser impresso 10? Por um lado, parece que sim, né? Porque eu adicionei 3 nessa lista, então eu queria que o valor 10 estivesse associado à lista 1, 2, 3. Mas e para a lista 1, 2? O que tivesse impresso? Bom, quando eu inseri L como chave do dicionário, L valia 1, 2. Então, se eu quero pegar o valor 10, se eu procurasse por 1, 2, não deveria dar o valor 10? Então, isso fica com uma certa ambiguidade. Qual que seria a resposta? Qual desses eu tenho que dizer que a chave é inexistente no dicionário? E qual desses eu devo devolver 10? Né? E aí o que o Python prefere fazer, ao invés de, sei lá, adotar alguma convenção, né, é dizer que você não pode fazer isso, tá? Porque tem essa ambiguidade. Tá? Os tipos int, float e str, eles são hashable, né? E eles podem ser usados, então, como chave do dicionário ou do conjunto. Tá? Lembrando que uma string não pode ser alterada. Eu falei isso um pouquinho lá na aula de string. Você pode alterar a lista. String lembra muito uma lista, mas ela não pode ser alterada. Tá? Então, em estrutura de dados, em M702, vocês vão entender o que é um hash melhor, tá? E por que o Python não está deixando você fazer isso daqui. Tá? Por que o objeto mudar é um problema? Basicamente, o problema é que quando o objeto muda, o valor do hash dele, dessa função que dá um número para gente, muda, e aí essa estrutura de dados aqui, do jeito que ela é implementada no Python, fica perdida. Tá? Então, não posso usar listas, conjuntos e dicionários como chaves de conjuntos e dicionários. Essa é isso é o importante de guardar aqui, tá? Mesmo que você não entenda totalmente por que não pode. Tá? Então a gente vai ver mais sobre hashes em estrutura de dados. Bom, mas a gente ainda precisa resolver o problema de armazenar a temperatura para os pontos dados. Né?
Então o Python ele tem um tipo parecido com lista que chama tuple, né, de tupla. Né? E o acesso é por índice e pode guardar vários tipos de dados, assim como uma lista. Tá? A questão é que a tupla, depois que ela é criada, ela nunca mais pode ser alterada. Tá? E ela é hashable. Tá? Então eu posso usar ela como chave do meu dicionário ou do meu conjunto. Tá? Como que eu crio uma tupla? Se eu quiser uma tupla de 0 elementos, eu só chamo o construtor sem passar nada. Se eu quiser passar com um elemento, criar uma tupla de um elemento, eu escrevo isso daqui, que é um pouco estranho, abre... quer dizer, assim como listas usam colchete para limitar a lista, e dicionários e conjuntos usam chaves, tuplas usam parênteses. Tá? O problema é que o Python não me deixa escrever, quer dizer, eu posso escrever, abre parênteses, fecha parênteses, mas isso não é a tupla de um elemento, com esse elemento sendo o número 1. Isso vai ser o número 1 de fato, porque o parênteses em si é ignorado na hora de calcular as expressões, né? Ele só serve para quebrar precedência entre operadores, né? Então, se eu quiser uma tupla de um único elemento, o que eu tenho que escrever é o elemento, vírgula, e aí sim fechar parênteses, para ele saber que isso é uma tupla de um único elemento. Tá? Se eu quiser uma tupla com mais elementos, aí sim eu faço a mesma anotação que fazia para lista, só que usando parênteses. E eu posso converter listas, conjuntos, etc., né, iteráveis para tupla, passando o iterável para o construtor da tupla. Tá? O acesso é igual a lista. Tá? Então eu posso escrever tupla, abre colchetes e fecha colchetes, para acessar o i mais 1º elemento da tupla, né? Conta a partir de 0. Tá? E a gente também tem métodos como count, index e alguns métodos mágicos. Tá? Então dê uma olhada no help para tuple, para dar uma olhada, o que você pode fazer com tuplas. Tá? O que você não pode fazer é, por exemplo, escrever t, abre colchetes e fecha colchetes igual a 2, tá? Porque você vai ter um erro se você fizer isso, porque não pode ser alterado. Você não pode fazer append, tá? Você não pode fazer nada que alteraria a sua tupla. Então a gente pode usar tupla para escrever algo do tipo dicionário, abre colchetes, 1, 2, fecha colchetes igual a 10, tá? Para usar essa tupla 1, 2 como chave. A gente também pode criar um dicionário, por exemplo, direto, assim, né? Falar, a primeira chave é 1, 2, com valor 10, a segunda chave é 3, 4, com valor 15. Né? A gente pode criar um conjunto de tuplas. Então, aqui é um conjunto que tem uma tupla 1, 2 e a outra tupla 3, 4, 5. Tá? A gente também pode devolver uma tupla de uma função, tá? E atribuir para várias variáveis. Então, se a função f devolve uma tupla de 3 elementos, eu posso escrever x, y, z para capturar esses 3 elementos em 3 variáveis. Isso é bastante útil também. Tá? Então, a gente vai fazer mais 4 exercícios. De novo, tirando o último exercício, eu acho que o último exercício vai ser bem difícil você conseguir fazer sozinho. Eu acho que os 3 primeiros exercícios você deve ser capaz de fazer com o que eu expliquei agora. Tá? Bom, então o primeiro exercício é faça uma função que dá uma lista de elementos comparáveis entre si, então digamos números, né? Pode ser strings também, coisas que eu posso comparar com o conceito de menor, menor igual, maior, maior igual. Eu quero que devolva o menor e o maior elemento. Tá? Então esse é um exercício 8. Então é o seguinte, eu tenho uma lista, tá? E ela tem alguns números aqui. E o que eu quero é uma função que, dada uma lista que nem essa, seja capaz de
me dá o maior e o menor número. Então, a ideia seria percorrer a lista, né? Armazenando qual que é o menor número da lista, qual que é o maior número da lista até aquele ponto, né? Então, no começo, por exemplo, 3 é o menor número que eu já vi, o maior número que eu já vi. Aí depois o 1 vai ser o menor número que eu já vi, e o 3 o maior número que eu já vi, e assim por diante. Tá? Vou chamar essa função de menor maior. E ela recebe uma lista L. Tá? Então, eu vou dizer que pensar que a minha variável menor e a minha variável maior são ambas iguais ao primeiro elemento da lista. Tá? E aí agora eu vou olhar cada elemento da minha lista a partir da primeira posição, porque da posição 0 para frente eu já vi. Né? A posição 0 eu já vi, desculpa. Né? E aí, se esse x que eu estou vendo agora, ele for maior do que o maior número que eu já tinha visto, bom, agora eu tenho um número maior que eu estou vendo. Né? E se esse x for menor do que o menor número que eu já tinha visto, esse é o menor número que eu vi até agora. Tá? E aí o que eu vou devolver? Eu vou devolver uma tupla, que é o menor maior. Tá? E com isso, eu vou chamar de... Posso fazer o seguinte, AB é igual a menor maior dessa minha lista, e aí eu vou imprimir A e vou imprimir B. Tá? Vamos ver o resultado disso. 0 e 89, que é o menor número e o maior número aqui da lista. Tá? Então, só sobre o algoritmo, só para ficar claro, eu quero debugar ele, tá? Só para vocês verem a execução do algoritmo. Tá? Desculpa, coloquei o breakpoint, vou colocar o breakpoint na linha 5, não na linha 4. Bom, então estamos aqui na função com essa lista, né, que é a lista que eu passei, de 3, 1, 7, etc. Tá? Então, eu começo chutando que o menor número da lista é o 3 e o maior número da lista é o 3. Né? E aí eu vou olhar para cada um dos elementos da posição 1 para frente. Né? Então eu vejo 1. Então significa que meu chute de menor estava errado, porque eu vi um número menor do que o chute que eu tinha até aquele momento. Né? Então, x é maior que o maior? Não. X é menor do que o menor? Sim. Então eu atualizo quem que é o meu chute. Então, se você olhar para a minha lista, eu tenho o maior valor e o menor valor até a posição 1. Eu estou certo até esse momento. Agora eu vou olhar para a posição 2. E aí quando eu olho para a posição 2, eu vejo um número que é maior do que o maior número que eu já tinha visto. Né? Então eu atualizo quem que é esse maior. Né? Para continuar certo. Né? Agora eu vi as posições 0, 1 e 2 e eu tenho na mão quem é o maior e o menor número. Aí eu olho para a posição 3, que é o 14, e atualizo quem que é o maior. 89 e atualizo quem que é o maior. Aí eu olho para o 1, por exemplo. O 1, ele não é menor do que o menor número que eu já tinha visto, ele não é maior do que o maior número. Então nada acontece. Tá? Então a ideia é a seguinte, eu vou andando, então imagina que eu já tenho um pedaço da lista que eu sei quem é o menor e quem que é o maior número desse pedaço da lista. Quando eu olho para o próximo número, eu quero atualizar a informação para a lista com um elemento a mais, então eu modifico quem é o maior número, quem é o menor número, se for necessário. E assim por diante, eu vou andando aqui no lista. Tá? Ok.
Então, isso daqui resolve, e o que eu queria mostrar é isso, né? Eu estou devolvendo uma tupla, menor, maior, tá? Se eu escrever simplesmente o seguinte, x é igual a menor, maior, e mandar imprimir x, o que vai ser impresso é a tupla 0,89, né? Mas eu posso, se eu colocar x, y, eu estou falando para o Python colocar o menor nessa variável x e o maior nessa variável y. Tá? Então, se eu imprimir x e imprimir y, vocês vão ver que cada uma delas é um valor inteiro. Tá? Então, isso daqui é bastante útil na hora de programar. Exercício 9. Faça uma função que, dados um dicionário onde as chaves são pontos bidimensionais e os valores são números, e um ponto xy encontra o valor do ponto mais próximo na distância euclidiana de xy, que é a chave do dicionário. Então a ideia seria alguma coisa seguinte: imagina que para cada xy do seu dicionário você tem uma temperatura que foi guardada. Tá? E agora você quer estimar a temperatura de um certo ponto xy dado, um outro ponto xy dado, né? Que não necessariamente é chave do dicionário. Então você quer achar qual que é a chave do dicionário mais próxima do seu ponto dado, né? E dizer qual que é a temperatura naquele ponto. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer o seguinte: primeiro, vamos fazer uma funçãozinha aqui de distância, tá? Essa função de distância recebe duas tuplas, T1 e T2, né? E faz o cálculo da distância euclidiana. Tá? Então eu vou precisar de raiz quadrada, from math import sqrt. Tá? Então, qual que é o cálculo da distância? Eu preciso pegar T1, 0, menos T2, 0, né, que seriam as coordenadas x, elevar isso ao quadrado, né? Aí eu tenho que fazer a mesma coisa com a coordenada y, então T1, T2, 1 elevado ao quadrado, né? E aí o que eu quero fazer é calcular a raiz quadrada desse número, né? E devolver, tá? Então, por exemplo, agora eu poderia imprimir qual que é a distância de 0, 0 para 1, 1, né, por exemplo. Tá? E é raiz de 2, que é o que a gente esperaria, né? Só você pensar que é como se fosse a diagonal do quadrado, né, que tem coordenada, começa em 0, 0, vai até 1, 1, né? Então esse daqui é o que você esperaria, né? Um ângulo de 45 graus no círculo unitário, né? Só para mostrar que essa função está calculando correto. Mas é o que vocês aprenderam na escola, né? Raiz quadrada do quadrado da soma de, digamos, x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Bom, então aqui eu tenho essa minha função para calcular a distância euclidiana. Tá? Agora, digamos que eu tenho um dicionário aqui de... né? Então, esse dicionário, as chaves são tuplas e os valores são números, né? Então, sei lá, 10.2. Aí eu tenho um outro que é, sei lá, 0, 1, 20, 1, 0, tá como 15, 1 tá como 8, sei lá, alguma coisa assim. Tá, então para cada ponto eu tenho uma temperatura, algo do tipo, né? E aí agora eu quero, dado um ponto xy, tá? Então digamos que meu ponto
é o ponto 00.25, digamos, né? O 0.025, entre esses 4 pontos que eu estou fazendo, esses 4 pontos são os cantos de um quadrado de lado 1, né? Com um dos cantos na origem. Então a resposta que eu espero que dê ele está mais próximo aqui da origem, né? Então eu espero que a resposta seja 10.2. Tá. Aí agora o que eu quero fazer é ter essa função, então, né? Sei lá, mais próximo. Você me dá um ponto P, tá? E aí eu vou fazer algo parecido com o que a gente fez aqui, de ver o menor, maior, né? Eu quero percorrer todas as chaves do dicionário, né? E ver qual que é qual que é a chave mais próxima, tá? Então, eu quero pegar, faltou o mais próximo, ponto P e o dicionário D, né? Então, para cada chave, deixa eu chamar de C, para cada C no D, né? Posso escrever só no D ou no D.keys. Então, para cada chave dessa, eu gostaria de dizer qual que é o ponto mais próximo, tá? Deixa eu fazer o seguinte. Eu preciso ter um chute inicial de quem é o ponto mais próximo, tá? Vou chamar de prox, tá? E eu vou dizer que é o primeiro, é a primeira chave. Opa, não estou programando de C. Né? Então eu vou dizer que a primeira chave é o meu chute de qual é a chave mais próxima, tá? E agora eu vou percorrer cada chave e aí eu quero olhar se a distância que eu tenho desse ponto P para que eu achava que era a chave mais próxima é maior do que a distância desse ponto P para essa chave C que eu estou olhando agora, né? Se isso for verdade, então eu vou atualizar quem é a chave mais próxima que eu já vi, esse prox, tá? Então aqui no final eu tenho qual é a chave mais próxima do C, e aí eu tenho que devolver então D dessa chave prox. Esse vai me dar o valor, tá? E aí eu quero então imprimir, por exemplo, o mais próximo desse ponto a partir desse dicionário. E aí com sorte vai dar 10.2. Tem uma coisa errada, vamos ver. D.keys não é subscriptor. Tá. Sim. Vamos olhar por que eu não posso escrever isso. Então, Python help dict.keys. Sem abre e fecha parênteses. Bom, keys de um dicionário dá um objeto como se fosse um conjunto, um set-like object, né? Então, um objeto que lembra um conjunto, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um dicionário de, sei lá, 1 para 2, 2 para 3, eu escrever d.keys, ele me dá esse dict keys 1, 2, certo? Então, o type de dict keys é essa classe de dict keys, tá? Então, vamos olhar o help de dict keys e ver se alguma coisa lá ajuda a gente. Deixa eu fazer o seguinte. D.keys.
Tá, então, classe DictKeys, ela tem uns métodos mágicos, né? Então, ela não tem muito que eu posso fazer aqui, não. Tá? Então, a gente vai adaptar o nosso código aqui para outra coisa. Eu não posso escrever esse cara. Ah, mas talvez eu possa escrever esse cara aqui, olha. Então, d.keys não é uma lista, que é o que eu talvez esperasse que fosse ser, mas de fato não faz sentido ser. Faz sentido ser alguma coisa parecida com um conjunto, porque a gente não tem noção de ordem quando a gente fala de keys. Mas e se eu converter esse cara para um list? Será que dá certo? Dá. Aí sim eu consigo uma lista de chaves, tá? Então o que eu quero fazer é converter d.keys para uma lista e aí sim pegar o primeiro elemento. Vai ser alguma das chaves desse dicionário, tá? E agora sim, nosso código deve funcionar. E aí deu o resultado 10.2 que a gente esperava. Vamos debugar esse código, porque eu acho que é um código razoavelmente complicado, então eu gostaria de explicar ele com mais cuidado. Tá? Então eu tenho o meu ponto lá, que é 0,0.25. Eu tenho o meu dicionário, né? E eu tenho esse prox aqui. Prox começou como 00, alguma chave lá do meu dicionário. Tá? E aí o que eu estou fazendo? Eu estou percorrendo cada uma das chaves do dicionário, inclusive 00, e eu vou ver se a distância do meu ponto para essa chave que eu estou olhando agora, então dist.pc, é menor do que a distância do que eu já tinha, que era esse prox. Tá? Nesse caso, como meu chute já é o certo, já é o 0, eu nunca vou entrar na linha 12 e nunca vou atualizar qual é esse prox. Tá? E aí eu vou devolver D de 0, 0, né, que vai me dar o 10.2. Então vamos colocar mais alguns pontos aqui no meu dicionário. Tá? Então vamos colocar um outro ponto, por exemplo, 0,0.5, 10, deixa eu colocar 0,49, 10, tá? Então vamos executar de novo, vamos ver se eu consigo dar o exemplo que eu quero. Isso, olha lá, prox é a tupla 00, né? Só que 00 está mais longe do que 0.049, né? Então, a resposta agora deve ser 10 e não 10.2 como era antes. Então, eu chutei que o ponto mais próximo é 00. E aí eu olho para o ponto atual, 00. É verdade que 00 é mais perto de P do que o que eu tinha antes? Não, na verdade é a mesma distância porque os dois são iguais. Então, nada acontece. Aí, 0,1 é mais próximo do que eu tinha antes, que era o 00? Não, então nada acontece. 1,0? Não. 1,1? Não. Ah, mas e 0.049? Né? Ele é mais próximo. Então eu achei um ponto melhor quando eu estava percorrendo as chaves. Então eu atualizo qual que é o ponto mais próximo para esse C, que é 0,0.49. Tá? Então eu achei um ponto mais próximo, né? E assim por diante iria. Toda vez que eu visse um ponto mais próximo, eu atualizaria quem que é o meu candidato a ponto mais próximo. Quando eu terminar de percorrer todas as chaves, eu tenho de fato o ponto mais próximo. E aí eu devolveria D de prox. Né? Então aqui no caso, é impresso 10. Tá. Exercício 3. Faça uma função que, dado um dicionário onde as chaves são nomes e os valores são listas de notas, calcula a média aritmética de cada nome, devolvendo um dicionário com os resultados.
Então, nosso exercício 10 aqui, tá? Então vamos lá, uma coisa que eu vou precisar nesse exercício é, dado uma lista de notas, calcular a média aritmética dessa lista. Né? Então, por exemplo, se a minha lista fosse lá, 0, 5 e 10, né, a média deveria ser 5. Tá? Então, eu vou fazer uma função aqui, def média. Né? Então, a soma começa com 0. Para cada x na lista, eu vou somar esse x nessa variável soma, e depois eu vou devolver soma dividido por o comprimento dessa lista. Aí eu tenho que receber a lista. Né? Então, se eu imprimir aqui a média da lista, nosso resultado é 5.0, que é o que a gente imaginava. Tá. Mas isso é só uma função que vai auxiliar a gente. Né? Agora, eu tenho um dicionário, digamos, notas, e eu vou te dizer que a Ana teve notas 0, 5 e 10, o Beto teve notas 3, 3 e 3, o Carlos teve notas digamos, 10, 5 e 7,5, né? E aí o que eu quero é fazer essa função que calcula médias. Então eu vou chamar ela de calcula médias. A partir desse dicionário de notas. Né? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou criar um dicionário chamado médias. E agora eu quero olhar cada chave de notas e cada lista de notas, né? Notas.itens. E aí eu quero colocar aqui médias de nome é igual a média dessa lista, né? E eu devolvo médias. Tá? Então o que eu estou fazendo? Eu estou criando um novo dicionário, começa vazio. Para cada par, chave e valor desse meu dicionário de notas, né? O primeiro elemento aqui é um nome, né? Por exemplo, Ana. O segundo elemento é uma lista de notas, né? 0, 5 e 10, por exemplo. Então eu vou falar que a médias nome é igual à média calculada a partir dessa lista. Tá? Então a gente imprime aqui, por exemplo, calcula médias a partir dessas notas. E a gente tem lá, a Ana tem média 5, o Beto média 3, o Carlos média 7,5. Certo? Agora, o exercício 11 é o seguinte, um exercício meio diferente. Quero que você faça uma função que, dado um tipo de Pokémon, tá? Então, Fire, Water, Grass, etc., imprime todos os Pokémon com número menor ou igual a 151, que é os Pokémons clássicos, que é quando eu comecei a jogar Pokémon. Os novos eu não conheço. Tá? Faltou uma informação aqui. Imprime todos os Pokémons com número menor ou igual a 151 que são desse determinado tipo que você me deu. Tá? E vamos lá, o exercício vai ser um pouco difícil de fazer, mas eu acho que ele é razoavelmente interessante. A gente vai usar uma coisa chamada PokeAPI. Tá? E eu vou abrir aqui o site. Então, a PokeAPI, ela é uma API que permite a gente, a API é uma forma de acesso à informação, tá? Que segue alguma regra, algum padrão para a gente poder utilizar. Tá? Existem APIs que fazem um monte de coisa. Ela, em particular, é um tipo de API chamada REST, tá? Ou RESTful, que é bem interessante, mas a gente não vai entrar nisso porque é uma coisa bem avançada. Eu só quero mostrar para vocês que a gente consegue fazer algumas coisas já interessantes com as coisas que a gente viu. Tá? Então,
quando você entra aqui na pokeapi.co, ela mostra um exemplo de uma URL, tá? Então, https://pokeapi.co/api/v2/ alguma coisa. Alguma coisa que ela começa como exemplo aqui é Pokémon /dito/, certo? Que vai te dar as informações do Pokémon dito, tá? Então, aqui está um monte de informações do Pokémon dito, tá? E que a gente consegue pegar via Python. Então, aqui ele está mostrando para a gente o que pode ser, quais são essas informações, mas a gente vai conseguir pegar ela de fato lá no Python. Tá? Então, deixa eu mostrar isso antes de fato ir para o que eu quero. Então, eu estou usando uma biblioteca chamada Requests, tá? Que é capaz de pegar informações da internet. Tá? Para instalar ela, você precisa executar pip install requests, e aí depois você precisa fazer import request. Tá? E eu tenho essa funçãozinha aqui, que é só para simplificar para a gente, porque eu vou precisar dela algumas vezes. Tá? O que essa função faz? Ela recebe uma URL, um endereço de internet, tá? E ela pega o resultado dessa URL, tá? E guarda nessa variável resp. Tá? Porém, pode acontecer algumas coisas. Por exemplo, você pode colocar uma URL inválida, né? O servidor pode ter caído, outras coisas podem acontecer, tá? Então, esse objeto resp aqui, ele tem esse atributo status code, tá? Que pode significar várias coisas, tá? Cada código significa uma coisa. Por exemplo, código 404 é erro de endereço não encontrado, tá? E aí ele vai dar uma exception se o código for diferente de 200. 200 significa que deu certo, tá? Que funcionou. Tá? Se der certo, eu vou devolver o resp.json. Tá? JSON é um formato de arquivo para informações. Deixa eu mostrar aqui na API, no PokeAPI. Por exemplo, isso daqui é um arquivo JSON. Tá? Ele lembra algumas coisas que a gente viu, como dicionário, listas, etc. Tá? Então ele está meio que... Eu não vou explicar a estrutura do JSON, tá? Mas é um formato para você estruturar a informação. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, esse endereço que está aqui, tá? Minha URL fosse. Então, essa https://pokeapi.co/api/v2/, e aí eu pegar, por exemplo, o que está aqui, Pokémon dito, tá? E aí, deixa eu chamar de estrutura, chamar resposta para essa URL. E aí eu imprimi essa estrutura, vamos ver o que o Python imprime para a gente. Tá? Ele imprimiu um negócio bem grande, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Tá? Cadê? Opa. Aqui, né? Então ele está imprimindo um negócio bem grande aqui, mas que dá dica de ser um dicionário, parece, né? Então, na verdade, se a gente ver o type dessa estrutura aqui, e eu executar, tá vendo? Ele está devolvendo para a gente um dicionário. E esse dicionário, ele tem chaves, por exemplo, ele é um dicionário, então se eu imprimir, por exemplo, quais são as chaves desse dicionário, você vai ver que ele está imprimindo as habilidades desse Pokémon, a experiência básica, as formas, a altura, o ID, os movimentos, o nome, etc. Né? Então, por exemplo, estrutura name desse Pokémon dito, que é o Pokémon dito. Tá?
Legal, então o que a gente vai fazer, o nosso objetivo é acessar essa API, né? E o acesso para essa API por diversas URLs diferentes, tá? Para pegar as informações que a gente quer, tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês um site que vai ser mais fácil. Se eu digitar só... Isso aqui é a base da URL, né? Isso aqui não vai mudar. Se eu digitar /type, a gente tem esse resultado aqui e ele me mostra os 20 tipos de Pokémon que a gente tem, tá? Então, normal, fighting, flying, poison, ground, rock, bug, ghost, water, ice, dragon, dark, tá? E assim por diante. Então, a gente quer, dado um nome desses, por exemplo, Pokémon tipo pedra, né? Eu não posso escrever type, tipo. Tá, então Pokémons do tipo pedra, eu quero a lista de todos os Pokémons de número menor ou igual a 151 que o nome desses Pokémons, né, que são do tipo pedra. Tá? E aí a gente precisa pensar como que a gente vai fazer isso. Tá? Então é o seguinte, vamos lá. Como eu disse, o acesso é tudo por URLs. Então, se eu pegar a URL aqui do tipo pedra, então tá vendo, olha, os resultados quando eu procuro por type, me dá, eu tenho esse results, e aí eu tenho aqui um dicionário com duas chaves, nome e uma URL associada, tá? Então, por exemplo, pedra é essa URL que eu quero, tá? Se eu for nessa URL, aí eu tenho algumas outras informações aqui. Game índices, geração, move damage class, moves, nome, que é o pop rock. E eu tenho esse cara aqui, Pokémon. E aí, Pokémon, eu tenho aqui quais são os Pokémons, certo? Então a ideia vai ser meio que ficar percorrendo essa API, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é, se você me dá rock, qual é o endereço que eu tenho que acessar? Então vamos fazer isso, tá? Então o que eu quero fazer é olhar para essa lista de tipos, tá? E vamos ver o que essa lista de tipos devolve para a gente. Essa lista de tipos devolveu para a gente um dicionário, né? E esse dicionário tem esse campo results aqui. Deixa eu mostrar aqui que fica mais fácil de ver, né? Ela devolveu um dicionário que tem count como 20, next igual a null, previous igual a null, e ele tem esse results, que é uma lista de 20 itens, né? Tá? Então, se eu olhar para essa estrutura results, vai ficar um pouquinho mais legível, né? E vocês vão ver que eu tenho uma lista, né? Então começa com uma lista, e aí cada elemento dessa lista é um dicionário, né? E esse dicionário tem uma chave name e uma chave URL. Tá? Então o que eu quero fazer? Eu quero percorrer essa estrutura para pegar essa URL aqui, onde name for igual ao meu tipo, por exemplo, rock. Tá? Então eu quero fazer for x em estrutura results, né? If, na verdade eu vou fazer isso dentro de uma função, porque eu acho que vai ser melhor. Então eu quero fazer o seguinte, URL do tipo.
tá? E você me passa qual que é o tipo que você quer. Então, o que eu quero fazer? Ah, você me passa a sua estrutura. Não, nem vou fazer isso. Eu vou colocar aqui dentro, tá? Então, eu vou pegar a minha estrutura, a partir dessa URL aqui, tá? Deixa eu deixar esse tipo igual rock lá embaixo. Tá? E aí, então, essa estrutura, a gente viu que ela é um dicionário, certo? Que tem 4 chaves e a gente está interessado na chave results. Chave results, o valor dela me dá uma lista, né? Então eu quero para cada elemento x em estrutura results. Isso daqui é uma estrutura results, é uma lista, eu estou olhando para cada elemento desse cara, tá? X é um dicionário, tá? Se x name for igual ao tipo que você me passou, igual, eu quero devolver x.url. Né? E digamos que se eu nunca encontrar nada, eu vou dar um erro aqui, rise exception, que é, digamos, uma string formatada de tipo, não é um tipo válido de Pokémon. Tá? Então vamos debugar isso para entender certinho o que está acontecendo. Tá? Eu quero imprimir a URL do tipo. Tá? Vamos executar primeiro para ver o resultado. Né? Olha só, o resultado que ele deu é PokeAPI V2 Type 6, que se eu for nela, é esse resultado aqui, tá? Mas deixa eu mostrar aqui para vocês, Type 6 é o tipo pedra que a gente queria. Então tá bom. A gente tem aqui, conseguiu a URL correta. Só para eu debugar, para a gente ver certinho o que está acontecendo. Opa, aqui. Tá. Então aqui eu tenho só tipo como rock, e aí eu vou pegar a estrutura, né, a partir da função resposta lá, que a gente já viu que vai dar o que a gente quer. Né? Então essa estrutura aqui, né, é esse dicionário, né, que tem chave count 20, chave next known, previous known e results, que é uma lista. Né? Então eu estou olhando para a estrutura results, essa lista, e aí eu vou olhar cada elemento aqui da minha lista. Uma lista de tamanho 20, que cada elemento... Então eu estou aqui no X, por exemplo. X é um dicionário com chave name, valendo normal, e URL, um endereço de internet. Né? Só que não é por normal que eu estou procurando, eu estou procurando por pedra. Então ele ignora. Certo? Então eu estou fazendo uma busca aqui. Fighting, flying, poison, ground e rock. Achou rock, então xname é o tipo que eu estou procurando e xurl vai ser devolvido, que é aquele endereço que a gente queria. Legal. Então, dado um tipo, a gente conseguiu a URL daquele tipo. Tá? Por que isso é legal? Porque, dada a URL de um tipo, eu posso agora pegar quais são os Pokémon que são desse tipo. Tá? E eu consigo pegar o nome e a URL do Pokémon. Então,
Pokémon não tem plural, tá? Pokémon a partir da URL do tipo. Tá? Então, na verdade eu quero que você me passe o tipo. Então, a partir de um tipo, eu quero saber quais são os Pokémon que têm esse tipo. Tá? Então, eu preciso primeiro saber qual que é o URL desse tipo. Né? Então, o URL desse tipo é o que a gente já tinha calculado. Tá? Agora que eu tenho o URL desse tipo, eu posso calcular, posso pegar essa estrutura aí a partir dessa URL. Né? E a gente viu que para o tipo pedra, né, por exemplo, mas isso vai ser igual porque a API vai fazer a mesma coisa para todos os tipos, a gente tem esse Pokémon. Né? Tem essa chave Pokémon. Então, acontece se eu só devolver a estrutura Pokémon. E aí agora eu vou imprimir, digamos, Pokémon do tipo Rock. Tá? E vamos ver qual que vai ser o resultado. Então, o resultado aqui é muito Pokémon, tá? Tem muito Pokémon de pedra, mas basicamente uma lista, né? Tá vendo? Começa aqui com a chave. E aí é uma lista de dicionários. Cada dicionário representa um desses Pokémons, né? Então, aqui, se você olhar, ó, Pokémon 0, né, o primeiro elemento do Pokémon dessa lista, é um dicionário que tem duas chaves, slot, que eu não sei o que significa, e outra chave chamada Pokémon, né? E eu tenho aqui nome Geodude e uma URL que é PokéAPI, blá blá blá, Pokémon 74. Tá. Ok. Eu não quero essa lista de dicionários que o Pokémon tem o dicionário, certo? O que eu quero é algo mais simples do que isso. Eu quero uma lista direto, por exemplo, de nome URL. Tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Estrutura Pokémon é essa lista aqui. Né? Então, a gente pode fazer o seguinte. Eu queria, para cada elemento dessa estrutura Pokémon, dessa lista, acessar o dicionário, né, na palavra-chave Pokémon, porque o slot não me importa. Isso vai me dar um dicionário, que aí é o que me interessa. Tá? Então eu poderia usar aqui List Comprehension. Então eu quero, para cada, sei lá, P em estrutura Pokémon, P é um dicionário, né? Então eu quero P Pokémon, tá? Vai me dar esse dicionário mais interno aqui que é o que eu quero, tá? Então é isso que eu quero devolver. Vamos ver agora o que é impresso. Cadê? Tá. Agora sim está sendo impresso uma lista onde cada dicionário é cada elemento é um dicionário. Esse dicionário tem um nome e uma URL. Tá? Se eu acessasse essa URL aqui, por exemplo, do Geodude, na verdade é mais fácil olhar aqui. Então eu quero, por exemplo, Pokémon 74, tá? E eu tenho todas as informações do Geodude, inclusive qual é o número dele, né?
tá? Só que, por exemplo, Pokémon 1, que a gente sabe que é o Bulbasauro, né? Ele tem ID1. Pokémon 2, que a gente sabe que é o Ivysaur, tem ID2. Pokémon 3, que é o Venusaur, tem ID3, né? Então, na verdade, a URL aqui, né, Pokémon barra alguma coisa, já me diz qual que é o número desse Pokémon, tá? Então eu estou pegando os Pokémons aqui, né? Só que eu não quero qualquer Pokémon, eu quero os Pokémons com ID menor do que 151, né? Então o que eu quero pegar é alguma coisa desse tipo aqui. Eu quero pegar o URL de um Pokémon, então digamos essa URL aqui, né? E eu queria devolver 74, né, o inteiro 74, a partir dessa URL, para saber qual que é o número do Pokémon. Tá? Então, se eu escrever aqui, vamos lá, vamos no terminal aqui embaixo. Tá? Então, eu tenho essa minha string S. E eu escrever s.split, passando uma barra, a gente consegue quebrar essa URL em pedaços, né? E aí, tem um último pedaço aqui que é vazio, né, por causa desse final aqui, né, depois da barra não tem nada. Mas se eu pegar, então, s.split, menos 1 seria a última posição, menos 2 é a penúltima posição, eu consigo esse número. Se eu converter ele para inteiro, eu tenho o número que eu queria, 74. Tá? Então, vou ter essa função número, que recebe uma URL, tá? E o que eu quero fazer é pegar a URL, fazer split nela com a barra, acessar a posição menos 2, né, a penúltima posição, e converter para inteiro. Tá? Legal, então agora se eu imprimir, né, print número desse Pokémon 74, o que a gente tem é o 74 que a gente queria. Tá? Então agora eu não quero devolver todos os Pokémons, né, que estão nessa estrutura. Né? Eu só quero aqueles que a URL deles, né, quando eu converto para o número do Pokémon, isso daqui é menor ou igual a 151. Tá? Então, olha só, usando list comprehension aqui. E aí, agora sim, eu estou imprimindo só Pokémons, né? E posso até fazer um pouco melhor. Minha lista está aqui para Pokémon Rock. E aí eu posso fazer for x em lista. Cada elemento é um dicionário. Eu vou imprimir só o nome. Opa, lista. Não, x. Desculpa. Name. Eu vou fazer até assim, para fazer uma graça. Número de x URL. Tá, então eu vou imprimir o número do Pokémon e o nome dele. Vamos ver se isso funciona. Tá aqui. 74 Geodude, 75 Graveler, 76 Golems, 95 Onix, Rhyhorn, Rhydon, Manite, Omastar, Kabuto, Kabutops e Aerodactyl. Tá? Então, só recapitulando o que a gente fez. Essa resposta vai na internet e pega pra gente algo com essa cara, tá? Pega esse arquivo e devolve pra gente, tá?
Só que essa biblioteca requests consegue devolver isso para a gente já numa estrutura, né, de lista, dicionário e etc. Então, é uma super estrutura, que é, sei lá, um dicionário, que alguns valores são listas, que os elementos são dicionários e etc. Né? Aí a gente, a partir de um nome do tipo, a gente percorreu todos os tipos possíveis de Pokémon, né, que a PokéAPI me dá nesse endereço aqui, para achar qual que era o endereço específico daquele tipo, para pegar informações daquele tipo. A gente achou esse endereço, né? E aí o que a gente quis pegar é todos os Pokémons desse tipo. Então o que a gente fez? A gente foi nesse tipo, né? Pegou essa superestrutura para esse tipo, né? Essa superestrutura para esse tipo, vamos voltar aqui para vocês verem. Por exemplo, type 6. Me dá a lista, me dá um dicionário onde se eu pegar essa chave Pokémon, eu vou ter os Pokémons, certo? Só que essa chave Pokémon me dá uma lista, né? Então eu estou fazendo um list comprehension aqui dessa lista, né? Cada elemento dessa lista é em si um dicionário de duas chaves, Pokémon e slot. Eu só estou interessado no Pokémon, né? E aqui eu usei essa condição de filtragem, que é olhar para esse elemento, olhar só para a parte Pokémon, né? Então eu estou aqui, vim para Pokémon, e aí a partir da URL, olhando para essa URL, eu consegui pegar o número do Pokémon para fazer a filtragem. Tá? E aí eu fiz uma impressão aqui só do número do Pokémon e do nome do Pokémon. Tá? Então, assim, é um exercício lúdico que não serve, talvez, para muita coisa, né? Mas que eu achei que era interessante mostrar para vocês como a gente pode ter estruturas bastante complexas, tá? E assim como aqui a gente está pegando informação de Pokémon, você poderia, por exemplo, usar sites que dão informação de bolsa de valores, de cotação de dinheiro, de previsão de tempo, e muitas outras coisas, tá? E essas respostas, elas vêm estruturadas para ser bem organizadas, mas essas estruturas podem ser bem complexas, né? Como a gente viu aqui. Então, dicionário de lista, de dicionário, de lista, e assim por diante. Tá bom? Então, isso encerra essa parte de usar a estrutura de dados. Tá? E no próximo vídeo a gente muda de assunto.